Olá pessoal do canal Destrancadamente, tudo bem com vocês? Vamos destrancar a mente de um dos problemas que eu acredito que é o maior que a gente está passando ultimamente. Esse problema já perturbou muita gente, continua perturbando e a gente ainda não tem uma solução. Para evitar que esse problema continue, nós vamos discutir um pouquinho, brevemente, para destrancar a mente, quais são esses dois polos e, principalmente, qual é o erro que esses dois polos estão cometendo. E quais são esses dois polos? De um lado, a gente tem o Karl Marx e o comunismo, do outro lado, a gente tem o von Mises e a extrema-direita, o liberalismo sem medida. E o que a gente vai mostrar aqui é que nenhum nem outro deve guiar a nossa vida, e muito menos a do pessoal que briga pela direita ou pela esquerda. O que a gente vai mostrar aqui é que todo mundo devia estar pensando num terceira via, a terceira pessoa, que se chama Abraham Maslow. E é isso que a gente vai tratar aqui nesse vídeo de hoje, tá ok? Então vamos começar falando desse daqui, ó. Desse daqui, esse daqui, ó. Quem é esse daqui? Esse daqui é o Karl Marx. Esse daqui é o terror de metade da população do Brasil e acho que é metade da população do mundo. Só que a gente não pode ser a favor nem contra ele se a gente não conhece quem é esse homem. Para começar, então, esse cara não tem nada de comunista. A única coisa que o Karl Marx fez foi mostrar como que o comunismo funcionava de uma maneira muito clara, de uma maneira muito lógica. Daí, então, surgiu um movimento que, a partir desse tal de Karl Marx, que por sinal era judeu, vocês vão ver que os três personagens que a gente vai tratar aqui nesse vídeo são todos judeus. Então, esse Karl Marx era um pensador, era uma pessoa que pensou qual era o mecanismo que devia funcionar o sistema capitalista. Eu não vou entrar em detalhe, porque não é objetivo nosso entrar no detalhe. Mas muita gente, a partir das ideias dele, propôs muitas soluções. Então, uma das soluções que a gente já conhece é o tal do comunismo, e que ele seria muito facilmente aplicado. Bom, tentaram fazer isso em vários países, e a gente sabe que não funcionou muito bem. O pessoal que gosta dele e que vai atrás de saber o porquê dessas coisas não terem funcionado, eles chegam à conclusão de que não funcionou porque não deu tempo de aperfeiçoar o modelo, não funcionou porque existiam discussões internas, porque em algum momento aconteceu alguma coisa, mas enfim, esse tal de Karl Marx representa, na verdade, aquilo que é o terror da outra metade, que é o tal do comunismo. Bom, não me interessa saber exatamente qual é o comunismo. O que interessa para nós é dizer o seguinte: existe uma solução que seria baseado nesse Karl Marx, e esta é uma solução que não funcionou até agora, mas, de certa maneira, tem funcionado numa tal de China. Essa China, embora tenha várias outras características, ela continua sendo mandada, toda a China, por um tal de Partido Comunista Chinês, e que tem, esse é o detalhe importante, 100 milhões de membros. Esses 100 milhões de membros, lá na China, funcionam
basicamente como uma espécie de, vamos dizer assim, me entendam, como se fosse uma maçonaria. A maçonaria é uma sociedade discreta, não é secreta, porque muita gente sabe que ela existe, mas ela funciona dentro da estrutura do Estado, dando suporte ao Estado, lá na China. Então, esse partido, ele tem um comitê central e esse comitê central tem as suas ramificações que vão até a pequena vila. Então, desde a pequena vila até o comitê central, que seria equivalente ao nosso Congresso Nacional, tá certo? Essa estrutura que vai até a pequena vila é única. Isto é que é importante lá na China. Ela é única e para você entrar nesse Partido Comunista leva de 1 a 3 anos e você é obrigado a, digamos assim, fazer uma espécie de tese de mestrado ou dissertação de mestrado para poder entrar. Você é escolhido pelos membros do partido, na vila, na escola, na fábrica onde você trabalha, e lá, naquela estrutura, você é escolhido pelos outros membros e é convidado para entrar no partido. A partir desse momento, então, você faz tudo um processo de integração e, como eu disse, para entrar você tem que fazer uma espécie de dissertação de mestrado, faz vários trabalhos, enfim. Você não entra simplesmente porque quer entrar e também não entra só por assinar uma folha. Quero dizer para você que para entrar nessa estrutura que existe ainda do comunismo, precisa ser de uma certa elite intelectual e fazer parte desse trabalho de intelectualização do negócio. Estou dizendo isso por comparar com o que seria o Congresso Nacional. No caso do Congresso Nacional, você simplesmente tem representantes de todo tipo de pessoas, não precisa, para entrar no partido, mais do que uma inscrição e eventualmente pagar alguma taxa. Lá é diferente. Bom, o que importa é que existe uma tal de esquerda, não importa mais nada para nós no Brasil, porque nós não somos chineses. O que importa é que existe essa estrutura. Pois bem, quando a gente não é comunista, né, simplificadamente, todo mundo diz, você não é comunista, então você é da direita, você não é comunista, você é da extrema direita. E fica esse jogo entre dois opostos. E em que consiste essa tal de direita? Bom, para mim não importa muito, neste vídeo, o que é toda a teoria da direita e tal, porque a gente está querendo falar de alguma coisa prática. Bom, então, em oposição àquele pessoal que é da esquerda, em oposição àquele tal de Marx, em oposição a tudo que o pessoal da direita acha ruim, eles dizem assim, olha, nós somos da direita, nós somos contra a esquerda, contra o comunismo, contra esse tal de Karl Marx, que é a pior coisa do mundo. E daí eles têm um outro ídolo no lugar do Karl Marx. Eu vou pegar um, obviamente, existem vários ídolos, tanto de um lado quanto do outro, mas para a gente ter uma referência, para a gente poder dizer que a gente está contrapondo duas ideias diferentes, eu vou apresentar para vocês o outro, digamos, antagônico, aquele cara que diz que tudo que é o tal do Karl Marx, da esquerda, do comunismo, tudo que ele fez está errado. E aí vai ficar essa briga, né, para saber qual dos dois está certo, e a gente vai propor, então, uma solução para essa briga logo, logo. Então, já que a gente está querendo se contrapor ao nosso amigo Marx, então nós vamos apresentar um outro amigo nosso que se chama von Mises. Todo mundo que é contra o tal do Marx usa o nosso amigo von Mises, que está aqui, agora à nossa direita, né, para dizer o seguinte, olha, este cara aqui, ou este cara aqui,
é que é o bom. Esse cara aqui, tudo o que ele faz, tudo o que ele pensou é o bom. Sabe por quê? Porque nós somos da direita e nós somos completamente contra o Marx. Então você vê, essa é a briga que a gente tem hoje em dia. Duas coisas completamente antagônicas. E o que preconiza o tal do von Mises? Ele preconiza o seguinte, olha, esquece o Marx, esquece o tal do comunismo e vamos fazer tudo da seguinte maneira, é cada um por si. A gente vai fazer uma economia baseada nas empresas, a gente vai fazer só empresa privada, nada de empresa pública, nada do governo se meter na vida de ninguém. Nós aqui da direita queremos que cada um cuide da sua vida e, se possível, o Estado nem existiria. Eu estou simplificando bastante para a gente poder fazer esse contraponto entre, digamos assim, uma esquerda, onde o Estado é mais responsável pela vida das pessoas, e uma direita, onde o Estado está fora da vida das pessoas. E qual seria, então, a solução? Se os dois são antagônicos, como é que a gente vai escolher alguém entre um e outro? E isso que eu estou falando serve não só para quem vota, mas também serve para os políticos. Eu já trabalhei muito com políticos e eu sei que os políticos são assim, né? Eles precisam da ideologia antes de mais nada, tá? Mas e se essa ideologia não for exatamente a mais adequada? A gente falou da China, por exemplo, quando a gente falou do Marx, e vamos voltar a falar agora do tal do Mises. Por exemplo, a China tem o Partido Comunista, que eu falei para vocês, que vai desde a Zilinha até o Comitê Central, que seria uma espécie de Congresso Nacional lá da China, Senado e Congresso, apesar de ser uma estrutura diferente, seria basicamente as mesmas funções. Então, como é que funciona a China do ponto de vista liberal, do ponto de vista da direita? Ué, lá tem empresa como em qualquer outro lugar. Lá a gente pode muito bem abrir a empresa, contratar a quantidade de funcionários que for, e as empresas é que brigam no mercado. Não tem Estado, tá certo? Então existem essas duas visões. Por um lado, a estrutura do Estado lá na China é comunista, e por outro lado, o funcionamento do mercado é liberal, é puramente capitalista. E por que funcionou bem na China? E o que a gente pode aprender para a gente poder avançar no Brasil? Não para seguir um modelo chinês, ou um modelo americano, ou iugoslavo, nem existe mais a Iugoslávia, mas enfim, qual é o modelo que a gente vai usar aqui no Brasil? Em que a gente pode ajudar, tanto a gente se ajudar, quanto ajudar o próprio governo a resolver os problemas nossos. Nós vamos apresentar então, este foi o segundo judeu, o terceiro judeu, isso daí é por coincidência, que pode nos ajudar em tudo isso. Apresento então para todo mundo o nosso amigo Abraham Maslow. O Maslow faz parte dessa trinca de judeus, por acaso, mas não é por acaso que ele está aqui. O Abraham Maslow, ele tem uma diferença muito grande para começar com todos eles. Embora os outros dois tenham dado origem a algum tipo de atividade política, eles tenham dado origem a algumas ideologias, o Maslow não. Este senhor, Abraham Maslow, ele nunca foi um político, ele nunca abriu nenhuma escola de ideologia, seja ela qual for, ou de economia. Ele simplesmente é um psicólogo, e eu vou lhes apresentar daqui a pouco
o grande trabalho dele. Ele falou o seguinte: ele propôs um modelo, que era um modelo em forma de pirâmide, das necessidades humanas. E é em cima disso que a gente vai achar aquela nossa terceira via. O Maslow é muito conhecido na psicologia e é muito conhecido na administração de empresas. Por quê? Ele é um cara prático. Enquanto os outros dois ficam lá nas teorias, o Maslow ele é prático. Por quê? Porque ele tem que resolver problemas práticos, problemas das empresas. O que as pessoas querem? O que as pessoas querem resolver da vida delas? Qual é a pirâmide de valores? Onde começa? Onde termina? Quais são as hierarquias? O que eu quero primeiro, depois? Então vamos apresentar aqui esta visão consagrada do nosso amigo Maslow, e em cima desta visão consagrada dele, a gente vai entender o quanto que essa tal de política, essa tal de direita e de esquerda, se afastam ou não das nossas necessidades. E aí, para os políticos, fica aí o recado do que eles têm que fazer para a gente votar neles, ou o que seria ideal. Sejam bem-vindos, então, à base da chamada pirâmide de Maslow. O que é essa base dessa pirâmide de Maslow? O Maslow, então, colocou numa pirâmide, chamada pirâmide das hierarquias de Maslow, aquilo que a gente precisa primeiro. Vamos lá. Confira comigo se ele não está certo. Primeira coisa que o Maslow nos ensina é assim: olha, qualquer ser humano, não importa se ele está na Ásia, na América do Norte, do Sul, na Europa, pouco importa. Primeira coisa que ele precisa é ter as necessidades que ele chamou de fisiológicas sendo atendidas. O que significa essas necessidades fisiológicas? Está escrito aí, ó. Você precisa respirar. Você precisa de comida. Todos nós precisamos de água. Bom, está aí sexo. Bom, faz parte da vida do ser humano. Eu preciso de sono. Eu preciso dormir. Ele também falou o seguinte: a gente precisa de homeostase. O que é homeostase? É o equilíbrio de todas essas coisas. E eu preciso ter um sistema excretório. O que significa isso na prática? Bom, na prática isso significa o seguinte: gente, nós precisamos comer, dormir, respirar e precisamos ter um lugar para fazer nossas necessidades. Tudo isso em equilíbrio. O que significa isso? Se eu estou sem comer, eu vou ficar desesperado para comer. Vocês já devem ter visto pessoas que, quando estão numa situação de fome, eles até roubam, né, para comer. Então, para essas pessoas, não importa se o governo é de direita, se o governo é de esquerda. Para eles o importante, e eu digo para eles, significa para todos nós, mas a gente pode ficar pensando numa situação de uma pessoa que está numa situação crítica, não é a nossa. Estamos assistindo aqui YouTube, então nós não temos problema de passar fome. Mas quem está passando fome, para ele não importa se o governo, se quem vai resolver a situação dele é de direita ou de esquerda. Ele quer comer. Da mesma maneira, se a pessoa está com sede, ela vai querer resolver o problema dela, que é sede. Se a pessoa estiver com sono, não estiver conseguindo dormir, não importa, ele quer dormir. Ele tem necessidade fisiológica de dormir. Ele precisa estar em equilíbrio, tudo isso precisa estar em equilíbrio. Então, ele vai querer algum lugar para fazer suas necessidades. Isso significa que se eu não tenho uma estrutura dessa,
eu vou buscar, antes de mais nada, e primeiro que tudo, essa estrutura. Já deu para começar a pensar que as nossas necessidades, que são as necessidades fisiológicas, elas não estão ligadas nem à direita, nem à esquerda, nem ao centro, nem acima, nem abaixo. Ué, então, será que é por isso que as pessoas ora votam à direita, ora votam à esquerda? Ou para elas pouco importa? Deu para entender? Então, essa briga, na verdade, tinha que ser uma briga para resolver as questões das pessoas e não resolver questões ideológicas, se eu vou mais pelo Marx à esquerda ou se eu vou mais pelo von Mises à direita. As questões básicas a serem resolvidas pelo ser humano, quem nos dá a dica é o Abraham Maslow. Vamos pensar no Maslow e depois nós vamos pensar como que a gente vai resolver isso, se é pela direita ou pela esquerda. Tá ok? Mas a pirâmide não terminou, ela apenas está... Apareceu então aqui o nosso amigo Abraham Maslow, para variar. Está aparecendo aqui, opa, onde é que está? Está aqui. Para nos lembrar o seguinte, vamos lá. Depois que eu tenho a minha segurança fisiológica, eu vou procurar um outro tipo de segurança, que é a segurança da minha própria existência. Ou seja, primeiro eu tenho que existir, que está lá embaixo. Eu tenho que comer, excretar, eu tenho que respirar, dormir. Isso é necessidade fisiológica básica. Eu tenho que existir. A segunda preocupação é a segurança da minha existência. É óbvio, é óbvio. Eu primeiro preciso existir e depois eu vou buscar segurança. Eu não posso ser morto. Eu não posso ser ameaçado. Eu não posso ser uma pessoa que, depois de batalhar tanto para comer, eu saio na rua e vou levar um tiro. Ou tem alguém que vem da rua querer atentar contra a minha vida. Então eu preciso da segurança do meu corpo. Eu preciso da segurança de um emprego. Eu preciso de segurança da própria existência minha, que são os recursos que eu preciso. Eu não posso comer um dia e não ter certeza se amanhã eu vou poder comer também. Então eu tenho que ter segurança que os recursos que existem vão estar à minha disposição. Outra segurança que as pessoas precisam ter é da moralidade. O que significa isso? Moralidade é a pessoa está dentro de uma ética, está dentro de uma, chama segurança jurídica, digamos assim. Eu não posso ter, de repente, toda uma subversão das coisas. Num dia as coisas estão de um jeito, no outro dia estão de outro. Eu preciso ter segurança da minha família. A minha família pode ser a minha família pai e mãe, pode ser minha família que eu tenho, pode ser a família dos primos, e às vezes até pode ser a família dos conhecidos, que a gente transforma em família. Aquele ser que tem a necessidade fisiológica satisfeita, ele quer continuar a viver com saúde. E ele quer ter a propriedade dele garantida. Então veja, o sistema que a gente vive tem que garantir, depois da existência da própria vida, que são as necessidades fisiológicas, a segurança, e segurança lembrando primeiro, uma casa para morar. Depois, garantir que todo o sistema garanta, tenha segurança à minha existência. Então veja, se a gente está num governo, seja de direita, seja de esquerda, e a gente não tem a garantia do dia de amanhã, a gente não tem a garantia do salário do emprego, a gente não tem a garantia desta moralidade
enfim, de tudo aquilo que garante a perpetuação da gente, pois é, a gente vai ser contra. E não interessa se está à direita, você da esquerda, se está à esquerda ou está à direita. Ah, não é todo mundo, mas não estou falando de todo mundo. Eu estou falando que este é um sentimento. A interpretação desse sentimento depende de cada pessoa. Mas é garantido que, se eu estou num ambiente seguro e se eu tenho a minha vida garantida, eu vou achar legal, vou achar bom. Esse é um dos motivos que, por exemplo, eu estou usando a China como exemplo. Lá na China, todo mundo pode até reclamar, ou todo mundo menos os 100 milhões que fazem parte do Partido Comunista. Mas todo mundo pensa assim, pô, a China pode ter muita coisa ruim, mas pelo menos eu tenho garantido a minha vida, que é necessidade fisiológica, e a minha segurança. Então, eu não vou trocar o certo que eu estou vivendo pelo duvidoso. Deu para entender? Deu para destrancar a mente? Não interessa para as pessoas, de lugar nenhum do mundo, se eles estão vivendo num regime A ou num regime B. Para eles interessa que eles tenham, primeiro, segurança da sua vida e, segundo, segurança da perpetuação da sua vida, segurança do ambiente que ele vive. Outro dia, há pouco tempo, eu peguei um Uber. Esse Uber era de um cubano. Os cubanos são pessoas maravilhosas. Eles falam um castelhano que dá, eu entendo perfeitamente, imagino que dá para todo mundo entender. E são realmente pessoas muito carinhosas, tudo. Ele me falou, olha, eu estou aqui no Brasil fazendo dinheiro para mandar lá para Cuba, porque lá em Cuba eu não tenho a segurança de que a situação vai continuar do jeito que está. E já está ruim, daqui a pouco vai piorar, como é que vai ser? Então veja, eu estou falando de dois regimes que são comunistas, no sentido de quem manda é o Partido Comunista, mas com duas sensações completamente diferentes. Ah, mas você só falou do comunismo. Nos Estados Unidos, o que acontece? Vê que o Donald Trump, por exemplo, ele está aí concorrendo para presidente, para ser segunda vez presidente. Porque ele é da direita e os Estados Unidos estão vivendo o seguinte, olha, nós estamos com insegurança. Eu estou vendo que muita gente está ficando desempregada nos Estados Unidos. Por exemplo, a China está passando a gente era o primeiro do mundo, estava isolado, agora tem alguém ameaçando a gente. Olha, eu quero recrudescer, eu quero ser mais à direita ainda, porque como eles, teoricamente, são comunistas de esquerda, então eu vou para o lado oposto. Veja, as pessoas não estão, na verdade, preocupadas se é de direita ou de esquerda. O que elas estão buscando é subsistir, necessidade fisiológica, e a segurança do dia de amanhã, gente. Não importa se você é de direita ou de esquerda, mas tem que ter essas duas coisas garantidas. Se nenhum nem outro garante, então tanto faz, eu vou votar nesse porque é mais bonito, ou naquele porque fala melhor. Deu para destrancar a mente nessa história, mas vamos continuar um pouco mais na nossa pirâmide. Então vamos lá. O Maslow, que é esse nosso amigo aqui, ele, dentro da pirâmide dele, vocês vejam que, por enquanto nós estamos na base, ele previu, então, primeiro, necessidade de sobrevivência fisiológica, necessidade básica, comer, dormir, excretar, ter sono, até o sexo. Depois, segurança física, segurança do meu emprego, segurança da minha saúde. Isso significa que amanhã eu vou acordar e eu vou estar igual ou melhor que hoje. Não posso estar pior. Esta insegurança a gente não pode ter. Daí vem, dentro da pirâmide dele, as necessidades de amor e relacionamento. Que é, por exemplo, eu preciso ter família, eu preciso ter
amizades, certo? Eu preciso ter a minha intimidade sexual no sentido de ou ter uma esposa, ou ter um relacionamento com o qual eu possa ter uma intimidade, não é? Por quê? Porque a gente também tem necessidade lá embaixo, ó, do sexo. Mas existe o sexo animal e existe esse outro sexo que é o sexo do amor. Então a gente precisa do amor. A gente não consegue viver sem amor. Amor de quem? Amor da família, dos amigos e amor da companhia. Veja, isso tudo tem uma lógica muito grande. Então, para eu estar aí, neste nível de necessidade, eu só vou ter isso se eu tiver os níveis abaixo. Então, veja, se eu não tenho os níveis abaixo, que é comida, e que é segurança, necessidade fisiológica e segurança, eu uso comida como exemplo, a necessidade fisiológica, porque essa é grave, né? Como é que eu vou querer amar? Bom, eu não vou conseguir amar, eu não vou ter amigos, eu não vou ter, ou se eu tiver, vai ser muito instável. Tá? Então, o que eu tenho que acontecer? Bom, o que tem que acontecer é que eu tenho que ter as necessidades satisfeitas, cada vez mais, para eu poder subir cada vez mais na pirâmide de Maslow, e aí eu me sentir uma pessoa completa. Tá, se eu não consigo amar ninguém, se eu não consigo ter amigo, se eu não consigo ter uma família, porque eu não tenho nem casa para morar, eu tenho até medo de sair na rua ou de invadirem a minha casa, como é que eu vou amar? Fica complicado, né? Então, as pessoas vão querer o quê? Vão querer uma solução para os seus problemas. Por quê? Porque isto é instintivo do ser humano. Essas coisas, o ser humano tem necessidade. É a hierarquia das necessidades de Maslow, pirâmide de Maslow. Se ele não tem satisfeito, ele vai buscar. Ele está insatisfeito. E aí não interessa se o partido é de direita, de esquerda, e até se for uma ditadura. Veja o caso lá de El Salvador. O pessoal tinha tanta necessidade de viver uma vida tranquila, de ter amor, amizade, e não tinha, porque o país era dominado por gangue. O que eles fizeram? Elegeram lá praticamente ditador. Eu te elejo, você fica aí como ditador, desde que a gente possa se amar, desde que a gente tenha segurança no dia de amanhã. Não me interessa o regime político, tá certo? Esse recado todo mundo conhece, mas esse recado vai mais ainda para os próprios políticos, que estão muito preocupados se é coisa de direita ou de esquerda, ou para aquele pessoal que gosta muito de saber se é de direita ou de esquerda. Não interessa, meu amigo. O que interessa é ter as necessidades satisfeitas. E vamos continuar na pirâmide de Maslow, porque tem mais necessidades. E a próxima necessidade que todos nós temos, depois que a gente tem um amor para chamar de seu, uma família para chamar de sua, que a gente tem um companheiro ou uma companheira, a gente vai buscar o quê? Que a gente chama de estima, que é que os outros reconheçam a gente enquanto ser humano. Então a gente vai precisar, olha que eu já estou todo pintão, todo legal, eu já tenho comida, já tenho casa, já tenho meu mozão, o que eu vou querer? Eu vou sair na rua de braço dado, eu vou querer o quê? Eu vou querer que as pessoas me reconheçam como ser humano. Eu vou querer o reconhecimento do grupo em cima do qual eu estou. Eu vou ir atrás da minha autoestima, daí eu vou ter confiança, eu vou querer conquistar cada vez mais, eu vou ter o respeito lá no clube, na rua que eu ando, no condomínio, se você mora num condomínio, enfim, uma vida social. Então veja, eu só vou me preocupar com a vida social se eu tiver a minha vida individual satisfeita. Então, nessa pirâmide de Maslow,
significa o seguinte: se eu estou passando necessidade, eu não vou me preocupar com a necessidade dos outros. Se eu estou carente de alguma coisa, se eu não tenho nenhum mozão para chamar de meu, como é que você quer que eu me preocupe com o cara que está passando fome? Pô, mas você não tem coração, você não é um cristão, mas ema, cada um com seus problemas. Eu tenho que resolver os meus para me preocupar com o problema dos outros. Então, muitas vezes, aí vai uma crítica até muito forte ao pessoal mais da esquerda, eles querem que a gente seja mais social. Ah, a gente precisa pensar nos outros. Não, meu amigo, eu estou com fome, como é que eu vou pensar no outro? Ah, mas eu conheço alguém que tem fome, mas pensa nos outros. Tá, ele é exceção. Tem exceção para tudo. Não é a regra. A regra é as pessoas se preocuparem primeiro com elas, depois com os outros. Pode ser até que a gente encontre pessoas que, dentro dessa diversidade, todo mundo passando necessidade, um ajuda o outro. Sim, quando é o caso de uma catástrofe, como aconteceu no Rio Grande do Sul, qualquer outro tipo de catástrofe. Mas não é isso que eu quero para o meu dia a dia. A vida não é uma catástrofe. A vida tem que ser uma coisa feliz, alegre, com amigos, com segurança. E aí, a gente vai buscar nos outros o social, para complementar o que a gente já tem. É um complemento. Então não existe ninguém que vai para o clube com fome. Alguém que sai na rua com a mulher com medo de ser morto. Deu para entender a lógica? Deu para entender? E está muito clara, né? Agora, esta clareza precisa chegar na cabeça de todo mundo, e obviamente na cabeça dos políticos, para que eles entendam que não adianta pensar em nada mirabolante se eu não tenho a necessidade básica. No Brasil, a maior parte das pessoas ainda vive com segurança, que eles chamam de segurança alimentar. Não passam fome. Tem pouca gente que está passando fome, toda parece que de 10%, o que é uma tristeza, mas 90% não tem esse problema. Agora, 90% vive em insegurança, mesmo que a cidade seja segura. Por quê? Porque todo dia na imprensa aparece insegurança. Todo dia aparece, e eu não sei porque cargas d'água aparece todo dia que alguém morreu. No dia que morrer uma só pessoa no Brasil, com certeza ele vai aparecer no Jornal Nacional. Morreu a única pessoa hoje no Brasil. Tudo isso traz medo para a gente. É uma sensação mais do que uma realidade. Vou contar um segredo para vocês. Eu já fui ao Rio de Janeiro inúmeras vezes e eu nunca me senti inseguro no Rio de Janeiro. Nunca fui roubado. Mas se você perguntar para alguém, principalmente da minha cidade aqui, que é Campinas, ou de São Paulo, ou de quem não vai para o Rio, ele morre de medo de ir para o Rio. Por quê? É uma realidade que tem insegurança? É. Mas essa segurança, para chegar até você, você precisa cometer muitos erros para estar numa situação insegura. Eu não quero discutir aqui se o Rio é seguro ou não. Estou querendo dizer o seguinte: existe uma coisa que é a realidade e outra que é a sensação da realidade. Se eu transmito uma sensação de insegurança, porque ela existe, ela aumenta. Deu para entender? Como é que um pai e um filho falam? Ou fala para um filho, né? Um pai fala para o filho: meu filho, vai lá, eu garanto. Ah, pai, mas tem problema na rua. Não, filho, você vai lá, levanta a cabeça, e vai lá e você vai conseguir. Ah, minha filha está com medo, não sei se eu vou, se eu não vou. Não, filho, eu vou transmitir confiança. Se eu não transmito confiança, se eu não transmito segurança, a pessoa não consegue nem pensar em ter um amor e muito menos numa vida social. Então, quero deixar claro para vocês que existe uma hierarquia, essa hierarquia é conhecida e faz muito tempo, e ela não depende de você ser de direita e de esquerda. Por quê? Porque
que a partir de agora a gente vai concluindo. E a conclusão é a seguinte: não importa se você é de direita ou de esquerda, o que eu quero é o que está aí na tela, meu amigo. Eu preciso dessas coisas para viver. Sem essas coisas, eu particularmente não quero nem a direita, nem a esquerda, nem o centro, nem nada. E é por isso que muita gente se espanta. Pô, estão votando em ditador. Sim, porque é o seguinte, veja o caso lá da Argentina. A Argentina prefere um cara que não é ditador, mas é um cara que está prometendo melhorar, porque nem promessa de melhoria eles tinham antes. As coisas só estavam piorando. E eles elegeram alguém e as coisas só estão piorando. Mas por que então não depõe ele? Porque a única coisa que eles têm na Argentina é esperança. Eles já perderam a esperança. Eles já perderam a segurança, uma boa parte da população, no futuro. Então, estão buscando o quê? Estão buscando uma solução extremada. E por que isso é importante para o Brasil? Porque pode acontecer no Brasil também. Amanhã ou depois, toda essa sensação de insegurança, que ao meu ver, ela é real, mas ela também tem muito de aumentado, de fabricado, da notícia de que alguém morreu, dá mais ibope do que da notícia que tem muita gente nascendo. Ué, mas vamos escolher as duas? Não, vamos ter equilíbrio. É aquilo ali que a gente chama de homeostase, que é um equilíbrio. Bom, resumindo, não interessa se é direita, se é esquerda, o que interessa é o homem, é a hierarquia das necessidades de Maslow. É isso que interessa satisfazer. E vamos para mais um capítulo, que é as próximas necessidades. O Maslow, então, ele complementa a pirâmide dele com a última necessidade que o ser humano tem. Quando ele já tem todas as demais satisfeitas, aí ele vai buscar a moralidade das coisas, a criatividade, a espontaneidade, solução de problema. Aí ele vai ter ausência de preconceito, aceitação das coisas como elas são. Deu para entender? Deu para destravar a mente? Muita gente se pergunta, poxa vida, por que as pessoas não têm tanto preconceito? Por exemplo, no Brasil existe tanto preconceito ainda com os negros, com os pobres, mas na Europa, meu amigo, o preconceito é com imigrante. Nos Estados Unidos, o preconceito é com imigrante. Por que as pessoas têm preconceito mesmo em países que são desenvolvidos? Que é um absurdo. Porque eles não estão conseguindo ter realização pessoal. Eles não estão conseguindo chegar num nível que é o nível que todo mundo devia estar, que é da pessoa poder ter tempo para criar alguma coisa, da pessoa ter essa espontaneidade de viver com alegria. Então, se ela não tem isto, ela sente falta. Ela vai colocar a culpa em alguém. No caso do Brasil, põe a culpa no pobre que não quer trabalhar, está recebendo o Bolsa Família. No caso dos Estados Unidos, põe culpa no imigrante. E também põe culpa na Europa no imigrante. E os três estão errados. Os três estão errados. Por quê? Quem movimenta a economia na Europa são os imigrantes. Eu morei na França. Quem é que limpa trilho do metrô de madrugada lá na França? Quem é que faz serviço de limpeza de rua lá na França? Quem é que faz o serviço de mão de obra pesada lá na França? E eu estou pensando em Paris, onde eu vivi muito tempo. É o imigrante, é o imigrante. E quem é que faz o trabalho pesado de plantar, colher, limpar coisa?
Quem é que faz serviço de jardinagem, limpeza nas grandes cidades americanas? É o imigrante ilegal. Ele não tem direito a nada nos Estados Unidos. Ele só tem direito a trabalhar, ganhar o dinheiro dele e ser expulso. Então, veja, o imigrante, nesses países desenvolvidos, ele não é uma opção, ele é uma necessidade. Só que as pessoas se viram contra a necessidade de mão de obra porque elas têm preconceito. E por que eles vão ter preconceito? Porque eles estão com algum tipo de insegurança. No caso da Suécia, mais recente, começou a haver lá uma rebelião, em grande parte eram os imigrantes, contra as condições de vida na Suécia. O que aconteceu? Ao invés de pegar esse pessoal, mandar embora e ficar com os imigrantes melhores, eles querem mandar embora todo mundo. Então, hoje, por exemplo, dia 20 de outubro, o programa na Rádio France Internacional, que eu escuto todo domingo, era sobre o endurecimento das leis de imigração. Para quem não sabe, lá na França, existe uma lei não escrita, uma regra que todo mundo segue, que o máximo de imigração que pode ter num local é 11%. Não me pergunte por que, eu não sei. Mas na Europa, e parece que na França em particular, a imigração como um todo, no país como um todo, total da população, já chegou em 10%. Então eles não querem nem saber se é bom, se é ruim, e vão cortar essa imigração. Só que sem imigrante, por exemplo, hoje Portugal, sem imigrante, Portugal para. Portugal precisa de imigrante. Por quê? Porque o país não tem mais mão de obra, não tem gente para trabalhar nas fábricas, não tem gente para, muitas vezes, atender num shopping. E a mesma coisa aqui no Brasil. Não pense que é diferente, não. Aqui no Brasil, a gente precisa pegar a pessoa que tem necessidade e colocar ela para fazer esses serviços mais simples. Eventualmente, não é atender no shopping, mas fazer varrição no shopping, varrição numa rua. Então, quem recebe Bolsa Família hoje, equivalente ao imigrante na Europa, é uma mão de obra no futuro que nós vamos precisar. Sem mão de obra, sem gente para trabalhar, o país para. Ah, mas o Brasil tem muita gente. O Brasil tem muita gente, mas vai precisar cada vez mais de gente para trabalhar. Ah, mas esse pessoal é vagabundo, esse pessoal não trabalha. Não trabalha, pode ser, ou porque ele não tem condições de trabalhar, ou porque não tem o conhecimento necessário, ou muitas vezes porque não tem oportunidade. Ah, mas eu conheço um que você dá oportunidade ele não vai trabalhar. Sim, mas um não é a maioria. Aí eu conheço dois, dois não é a maioria. Eu conheço 10, 10 não é a maioria. A maioria, e isso agora eu estou falando como economista, que eu não sou, mas sou estudioso de economia, tem uma regra na economia que é simples. Necessidades infinitas, recursos escassos. O que é isso? Todo mundo quer ter uma Porsche e morar em Mônaco. Todo mundo quer ir fazer compra de fim de semana em Miami e pagar 500 quilos de excesso de peso para vir para cá. Ah, eu não quero nada disso, mas alguma coisa você vai querer que você não tem. O que você vai fazer? Você vai trabalhar, vai querer ganhar mais. Você não está satisfeito. Então, necessidades infinitas, recursos escassos, que é uma das regras da economia, né? Significa que ninguém está satisfeito com o que está ganhando. Ah, mas eu conheço um que está satisfeito. Não é a maioria. Nenhum, nem 10, nem 100. As pessoas, em geral, querem ganhar mais. Quem não quer ganhar mais? Ah, tem até gente que fica jogando aí em jogo de tigrinho para poder ficar rico de um minuto para o outro. Ué, não é o jeito certo. Mas por que ele joga no tigrinho? Ele joga porque ele quer ganhar. Então, se a gente pensar no mundo como um todo, não importa se é de direita ou de esquerda, não importa se segue Karl Marx, não importa se segue o von Mises, não importa a ideologia.
O que importa a ideologia é o que está aí. O que importa mais que a ideologia é o que está na tela. O que importa é que os seres humanos, a cada um de nós e em grupo, eles tenham as necessidades satisfeitas. E se não tiverem, acordem, senhores políticos. Eu não vou mais votar em você. Você pode ser a pessoa mais linda do mundo. Mas se você não me garantir isso daí, para terminar, qual é a solução então? Bom, a solução tem duas na cara, né? Ó, vamos fazer uma China aqui no Brasil? Ah, mas eu não sou comunista. Eu não estou falando que a China tem que ter comunismo. A gente tem que ter desenvolver o país com a sensação que o país está desenvolvendo, mas começa de baixo para cima. Basicamente é comida, sobrevivência, segundo segurança. Nós temos um problema enorme de segurança no Brasil. Tem que acabar. Olha, se a direita não acabar, a esquerda não acabar, vai vir ditadura. Gente, é óbvio. Pessoas precisam de segurança. Quem é que quer levar um tiro, mesmo estando em casa? E é o que mais tem de notícia, a gente levando tiro no Brasil. Não vai ter como. Enfim, não existe amor, autoestima, vida em sociedade, ou uma realização pessoal, se a gente hoje em dia não morar num condomínio fechado aqui no Brasil, ou em determinadas cidades, ou em determinados bairros. Então a gente não vai desenvolver o país se a gente não começar a brigar pelas coisas básicas. E aí, para terminar, não interessa se é de direita, de esquerda, se é ditadura, mas esse é o futuro e é assim que os políticos, principalmente, têm que se preocupar, resolver o problema das pessoas. Ideologia é uma ferramenta, é que nem um martelo, não adianta ficar olhando para o martelo, que lindo, ele serve para quebrar coisas. O martelo tem 1001 utilidades. Se ele não quebrar a coisa que eu preciso, não vai ser o martelo que vai resolver. Aí eu tenho uma outra ferramenta, chave de fenda. A chave de fenda tem mais utilidade que o martelo, que você pode bater nela, não adianta. Essa direita e esquerda são ferramentas, assim como a ditadura, de direita ou de esquerda, são ferramentas. Elas têm que resolver o problema. E os seres humanos não têm nenhuma dúvida, vão procurar resolver os seus problemas de qualquer maneira. Que ninguém merece ficar com os problemas que tem, tá certo? Um abraço e espero ter destancado a mente de todo mundo e fico aguardando os comentários e sua presença nos próximos vídeos. Um abraço!